Olá, boa noite. Vamos chegando, é só a Denise hoje. É só a Denise. Vocês estão tão acostumados a me ver fazendo live com outras pessoas, mas dessa vez, olha, faz tanto tempo que eu não falo diretamente com o meu público, porque eu tenho feito bastante live, mas as lives estão sendo todas por convite de outras pessoas e tal, então vocês estão me vendo sempre no quadradinho de baixo, né? Sempre no quadradinho de baixo. Sejam bem-vindos. Olha, eu de pijama. A vida como ela é, né, gente? Assim que é bom, assim que é bom. Sem maquiagem, tudo bonitinho. A gente ser natural, né? Como todo mundo aí que tá em casa assistindo agora. Oi, André. Oi, Tasso, tudo bom? Quanta gente legal aí. E sabe que eu decidi vir falar com vocês? Eu vou até colocar aqui o assunto fixado, porque eu sei que muita gente vai perguntar, tá? Muita gente me perguntando no Stories. Deixa eu ver aqui. Peraí que eu quero pegar esse comentário. Tô tentando fixar aqui, gente. Fixar comentário. Pronto. E muita gente me perguntando no Stories a respeito de gases. E aí é um certo mito, né, gente? As pessoas têm um pouco de dificuldade de falar sobre isso, né? Porque tem vergonha. Mas eu já tenho alguns posts aí falando sobre gases, né? Que gases são normais, viu, gente? Todo mundo produz o tempo inteiro. E é natural que a gente tenha necessidade de eliminar os gases, tá? Inclusive, para os cirurgiões, isso é muito importante. Uma das primeiras coisas que a gente pergunta depois que a gente operou um paciente, antes de levar esse paciente, antes de dar alta para esse paciente, a gente pergunta: já está soltando gases? Já está eliminando flatos? Falando educadamente, né? Já está eliminando flatos? Porque isso é muito importante para a gente deixar o paciente ir embora. E por quê? Porque a eliminação de flatos me mostra que está havendo uma movimentação do intestino. Toda vez que a gente opera um abdômen, por qualquer razão, né, até para cirurgias eletivas, ou seja, cirurgias marcadas, existe uma coisa que se chama ilho paralítico. Isso ocorre porque o intestino ele para com uma certa defesa, por distúrbio hidroeletrolítico, pela manipulação, pela anestesia, por uma série de coisas, o intestino para de mexer. A gente só dá alta para o paciente, para casa, quando ele já está eliminando gases. A gente só dá comida para o paciente quando ele já está eliminando gases, porque isso me mostra que o intestino voltou a mexer. Se eu der comida sem a pessoa estar eliminando gases, ela pode vomitar, né? Porque aquilo distende, fermenta, não vai para frente, né? E acaba voltando para trás, né? E aí, na forma de vômitos. Então, a eliminação de flatos é muito importante para a nossa saúde. É um dos indicativos de que seu intestino está tendo movimento, né? Entretanto, a gente tem uma média aí de eliminação de flatos por dia. Eu duvido que alguém aí conte quantas vezes soltou o pum durante o dia. Eu duvido, né? Mas, em média, a gente diz que até 20 vezes, tá? Esse é um número, para mim isso é virtual. Não sei como é que eles chegaram nesse número, porque, né, quem que fica contando, né? Mas, em média, aí até 20 vezes por dia, soltar gases é normal, tá? Todo mundo solta. Aquele bonitão que você paquera, a gatona gostosa, não sei o quê, a sarada, né? Todo mundo elimina. Aliás, a sarada, a bodybuilder, elimina mais. Por causa do que eles comem, da quantidade que comem e tudo mais, né? Então, acaba dando mais gases. E por que, Denise? Que agora todo mundo em casa parece que tá todo mundo mais com gases. Tem muita gente perguntando isso no direct, né? Aqui ontem, naquela caixa de perguntas que eu abri, hoje eu não consegui responder muito porque eu fiquei bastante tempo trabalhando agora à tarde, e eu acabei não conseguindo olhar muito bem o Instagram. Mas
Quando eu dei uma passadinha, eu vi muita gente, eu tô com muitos gases, eu tô arrotando muito. Então a gente vai dividir isso em duas coisas, tá? Primeiro, os gases que saem por cima. Segundo, os gases que saem por baixo, tá? É tudo gás, mas a gente tem os gases que saem por cima na forma de arroto e os gases que saem por baixo na forma de pum. Então vamos falar então da primeira parte. O que provoca uma maior eliminação de gases na forma de arroto? Bem, o arroto é natural, fisiológico, e normalmente ele acontece na maior parte das pessoas, porque quando ela come, a pessoa ingere ar junto. Então ela não está ingerindo só comida, ela está engolindo ar. Isso acontece porque ela está conversando durante a refeição, isso acontece porque ela vai tomar líquido durante a refeição, não porque ela precisa realmente, mas porque ela está com pressa, ela não quer mastigar. Então ela fica, uma garfada, líquido, uma garfada, líquido. E aí ela pode estar engolindo ar neste processo. Quem é mãe sabe que isso acontece muito com os bebês, né? Porque enquanto ele está mamando, ele respira e mama. Então, nessa dele respirar antes de engolir, na hora que ele vai engolir, ele acaba engolindo ar junto. Às vezes a pega do bebê no peito da mãe não tá muito boa, então quando ele tá sugando ar junto, tal. Então, a primeira causa do arroto é você ingerir ar durante a alimentação. Para eu tratar isso fazer uma coisa que a gente chama de mindful eating. Eu vou comer consciente, então eu vou parar o que eu estou fazendo, vou mastigar, não vou comer mexendo no celular, não vou comer batendo papo, não vou comer lendo revista, assistindo televisão. Eu vou comer o ato de comer com consciência. Isso diminui muito esse engolir ar durante a refeição. E atentar para o ato de mastigar. Transformar o alimento numa pasta, deixar ele ficar bem mole, como se fosse... vou dar uma dica aí para vocês. A consistência de um purê, aí engolir o alimento, tá ok? Então essa é a primeira causa do excesso de arrotos. A segunda causa do excesso de arrotos é um processo que a gente chama de SIBO, que é Small Intestinal Bacterial Overgrowth, que é o hipercrescimento bacteriano do intestino delgado. Um nome meio complicado, né? Mas isso quer dizer o quê? Eu tenho muitas bactérias na primeira porção do intestino, que é o duodeno, e por isso, como o alimento, na hora que chega lá, ele acaba sendo fermentado, aquilo me distende o estômago e eu preciso, muitas vezes, soltar o ar através do arroto. Bem, qual é a diferença do primeiro e do segundo? No segundo, isso demora um pouco para acontecer, porque o alimento tem que descer pelo esôfago, ser digerido parcialmente pelo estômago e passar do estômago para o duodeno. Então, isso não é imediato, tá? Então, não é eu acabei de comer, eu já estou arrotando, tá bom? Então, isso tem que demorar pelo menos 1 hora, em média, tá? Para que esses gases venham da fermentação no intestino delgado, tá bom? Então tá, Denise, como que eu trato isso? Atenção, normalmente esse gás vem com odor, tá? Um odor de azedo, diferente do gás que vem quando você engoliu o ar durante a refeição, que ele é mais rápido, logo enquanto você come ou durante a refeição, e ele vem sem cheiro, porque ele não é produto de fermentação, tá ok? A segunda causa é um produto de fermentação, então ele vem com um cheiro mais azedo, tá? A terceira causa, que talvez seja a mais frequente do excesso de arrotos, é uma síndrome ansiosa. Isso mesmo, ansiedade. Eu estive em setembro do ano passado no Congresso Mundial de Gastroenterologia. Quem me conhece já há um tempo sabe que eu recebi um prêmio pela Organização Mundial de Gastroenterologia. E aí eu fui receber minha viagem toda paga pela Organização Mundial. E cheguei lá, eu apresentei um pôster falando sobre microbiota, né? Tá? Mas não era sobre arroto. Mas eu tive uma aula lá sobre arroto, que a gente tinha uma sala isso se chama belching,
em inglês. E essa palestra, essa aula, foi colocado essa questão da síndrome ansiosa. O que é isso? E é por isso que eu acho que isso deve estar acontecendo com muita gente em casa agora na quarentena. Quando a gente está muito ansioso, a gente tem uma dificuldade de prestar atenção, inclusive no ato de respirar. E aí a gente respira uma respiração muito curta. A gente não faz isso. A gente fica assim. Essa respiração curta pode, muitas vezes, fazer esse sifão que faz com o nosso diafragma puxar ar para dentro do esôfago, não só para dentro do pulmão. E aí eu fico arrotando esse ar que estava dentro do esôfago. Então, isso não tem nada a ver com a refeição. Então, os pacientes que têm isso, normalmente, doutora, eu acordo arrotando. Ou eu arroto sem comer. Eu tô em jejum e eu tô arrotando. Não é processo de fermentação, não foi ar engolido durante a refeição. Isso é síndrome ansiosa. Como eu trato isso? Obviamente que eu preciso tratar a síndrome ansiosa, né? Eu preciso ir para uma psicoterapia, ou eu preciso até de um psiquiatra. Mas existem exercícios que fazem com que eu consiga coordenar melhor o meu músculo diafragma e conseguir fazer com que esse ar não vá para o esôfago, ele vá só para o pulmão. E aí, esses exercícios a gente chama de exercícios de low pressure fitness, por exemplo, que é um exercício que eu faço com a musculatura mais profunda do abdômen. Então, a pessoa respira fundo, expandindo todas as costelas, sente o peito abrir, depois solta esse ar, sem abaixar a costela. Então, você vai soltar o ar com o abdômen. O pulmão, o peito continua aberto. Esse é um exercício simples que você pode fazer em casa. Normalmente, lá eles orientaram de se fazer 10 movimentos 3 vezes ao dia, tá? Então, isso ajuda a conter este processo de arroto, que tem muita gente que, inclusive, me procura no consultório com essa queixa, tá? Fica o tempo todo. Inclusive, tá na consulta e tá rotando. Não tem cheiro, não tem nada, mas isso é extremamente constrangedor, né? Imagina numa reunião de trabalho, a pessoa... O tempo todo. Horrível, né, gente? Horrível. Então, assim, isso é ansiedade, tá? Então, a gente falou aí dos arrotos, ou seja, da eliminação de gases daqui de cima. Agora a gente vai falar da eliminação de gases daqui para baixo. Então, o que causa, Denise, um aumento da eliminação de gases na forma de flatos? O vulgo, pum. Eu não vou falar peido, peido é feio, né, gente? Pum, tá bom? Que eu sou menina. Então tá. Por que a gente pode acabar produzindo muitos gases nos intestinos? Bem, isso vem do processo de fermentação. Uma parte desses gases podem vir também da gente ter engolido e esses gases terem conseguido descer. Não é o mais comum, mas pode vir, tá bom? A maior parte dos gases que vem dos intestinos vem a partir do processo de fermentação. O que é a fermentação? Fermentação é a reação química que os micro-organismos que habitam o sistema digestivo fazem ao ter contato com o seu alimento. Então, você come, quero crer que você esteja mastigando, fazendo tudo bonitinho, aquilo que a gente falou na primeira parte, que eu vou deixar gravada, tá? Provavelmente isso aqui vai pro IGTV, tá bom? Para você assistir do começo, quem chegou agora. Então, eu como, o alimento chega nos intestinos, a microbiota fala, oba, minha refeição, senta na mesa e chega a refeição delas, que é tudo aquilo que sobrou, que a gente não conseguiu digerir, e a microbiota vai usar no seu processo de alimentação. Ela vai se alimentar daquilo. Ela se alimentando daquilo, ela vai produzir uma série de substâncias. Não estou falando de gases, estou falando de substâncias que ela vai produzir a partir dessa fermentação, que podem ser os ácidos graxos de cadeia curta. Para quem é profissional de saúde aí, que conhece principalmente, a gente tem aí butirato, propionato, a gente tem vários, mas o principal é
o butirato. Então, ela vai produzir butirato, que é um ácido orgânico, mas ela pode produzir amônia, ela pode produzir outras substâncias que a gente pode absorver e causar efeitos fora dos intestinos, por exemplo, efeito no sistema nervoso central, pode ter efeitos parecidos com hormônios, tem uma série de substâncias, mas hoje no foco não são essas substâncias, são os gases. Esta reação que eu estou contando para vocês, que é a reação de fermentação, elas produzem, a microbiota produz essas substâncias, mas produz gases. Esses gases vão sair de alguma forma, né? Então, eles vão sair através da eliminação de flatos. Então, é natural que a gente tenha. O problema é quando isso é excessivo. E eu quero que vocês prestem atenção num grande problema, vamos dizer assim, social e também de saúde, que é os gases muito fedidos. Isso não é natural, tá? Não importa você falar, eu gosto, eu vou ficar debaixo do cobertor, agora no frio, aproveitando os meus gases e não sei o quê. Não é natural, tá? Que ele tenha odor muito forte. Os gases que têm odores muito fortes são gases de putrefação. As coisas estão estragando dentro dos seus intestinos e esse gás é produto deste processo de apodrecimento, vamos dizer assim. E por que está apodrecendo, Denise? Porque você não está digerindo direito. Ou porque você está comendo demais, excessivamente. Então, quando você come além da capacidade que o seu sistema digestivo tem de processar, isso é um grande problema, ainda mais agora na quarentena. Ou você não está mastigando adequadamente. Ou você está muito estressado e o processo de estresse inibe a produção de enzimas digestivas e por isso você não está conseguindo lidar com o seu alimento. Muito comum. Ou você tem uma sensibilidade alimentar e não sabe. Quando você tem uma sensibilidade alimentar, quando você tem uma intolerância, então, mais ainda, esse processo acontece, porque você não tem conteúdo enzimático para quebrar aquele alimento. Por exemplo, na intolerância à lactose, eu não tenho lactase para quebrar a lactose. Então, a lactose sobra e a microbiota usa no processo de fermentação, produzindo gás. Tá? Então, não é natural os gases que têm cheiro forte, tá? Não é natural. Então, isso precisa ser tratado. Uma forma da gente tratar isso é, primeiro, vamos lá, caderninho na mão, controlar o estresse. Ah, Denise, para você é fácil. Não, não é fácil. Para ninguém é fácil, ainda mais agora. Né? Mas a gente tem que dominar a gente mesmo. Vai fazer uma terapia, vai fazer meditação, Theta Healing, yoga, tem um monte de aplicativo aí que ensina vocês a fazerem isso em casa, sem custo nenhum. Tem que aprender a controlar o estresse para conseguir digerir. Então, o primeiro passo é controlar o estresse. Mesmo porque você, muitas vezes, não tem nenhum poder sobre aquilo que está te estressando. Então, não adianta se estressar. Concorda? Vamos ser inteligentes, tá ok? Então, primeiro, controlar o estresse. Segundo, mastigar. Para quem leu meu livro, sabe que eu perco bastante tempo do livro falando sobre isso. Então, vamos mastigar. Né? Fazer uma pasta, evitar tomar líquidos durante a refeição para não diluir a enzima digestiva, evitar conversar demais, evitar se distrair durante a refeição, comer volumes que não sinta que você está muito, nossa, comi demais, isso daí vai fermentar, tá bom? Nossa, não tô aguentando, ó, tá aqui. Pode ter certeza que isso aí vai fermentar. Então, coma volumes menores, seja inteligente, tá? Coma volumes menores em espaços menores, tá? Então, ó, vou comer um pouquinho agora, 200 gramas. Espera o seu estômago pedir, espera sentir fome, vai lá e come de novo, ok? Então, isso são estratégias que vocês não precisam de mim para isso, tá? Aliás, vocês têm que fazer. Agora, vamos falar algumas coisas que podem precisar de mim. Usem enzimas, ajudem as enzimas de vocês com as suas enzimas próprias. Então, ajude as enzimas próprias com outros alimentos, com alimentos, tá? Qual alimento que eu posso usar para isso? Limão. Campeão, limão, tá? Então, se você tem que beber algum líquido durante a refeição, pouco volume, gotas de limão.
tá? Um pouquinho de limão, uma limonada sem açúcar durante a refeição ajuda a estimular a digestão. Então, você pode usar o limão, você pode usar o kiwi depois da refeição, um pedacinho de kiwi. Ou você pode usar um pedacinho de kiwi um pouquinho antes da refeição. Antes, isso mesmo, antes. Põe ali meio kiwi, depois você come. Você pode fazer isso também com o abacaxi. O abacaxi é muito rico em bromelina, que é uma substância que ajuda na digestão dos alimentos, tá? Então, esses alimentos, o suco, melhor, o suco só de limão, tá? Porque fica difícil você comer o limão. Os outros, a própria fruta, tá? Um pedacinho da fruta. Não é pra comer muito. Eu já fiz um post aí uma vez, não quero que ninguém comece a tomar Coca-Cola na refeição, tá? Mas, para explicar, Coca-Cola, esses refrigerantes à base de cola aí. Por quê? O refrigerante, ele tem um pH tão ácido, por causa da presença de um ácido que se chama ácido fosfórico, que esse pH muito ácido acaba ajudando você na refeição. Quem aqui não vai numa pizzaria, eu não vou, mas quem aqui não vai numa pizzaria ou numa churrascaria e fala, nossa, na hora que eu tomo uma coquinha, parece que digere, ajuda. Infelizmente, isso quer dizer que você não tem ácido no seu estômago que você deveria ter. Tá? Então, eu prefiro que você use do artifício do limão, que vai fazer a mesma coisa que a coquinha, do que você tome a coca. Porque a coca tem gás, a coca tem corante, a coca tem aromatizante. Pelo amor de Deus, né, gente? Aquilo lá não tem nada nutricionalmente falando. Então, eu quero que vocês evitem. Mas eu tô explicando que nesses casos, a coca tá ajudando a digerir. Tá? Então, isso é sinal de que você não tem ácido suficiente no estômago para comer o que você está comendo, tá? Outra estratégia alimentar é a gente restringir alguns tipos de carboidratos fermentáveis. Então, existe uma dieta que se chama FODMAPs, FODMAPS, que é um acrônimo de carboidratos fermentáveis, tá? Tem muitos alimentos que têm esses carboidratos, e esses carboidratos são, às vezes, difíceis de digerir. Às vezes, até bons alimentos, tá? Como o brócolis, o repolho, todas as brássicas, né? Que aí a gente tem couve de Bruxelas, couve, repolho, brócolis, couve-flor. Esses têm bastante FODMAPs. Para algumas pessoas fica muito difícil, tá? Os grãos também pode ser difícil de você conseguir digerir. A gente tem, por exemplo, o amendoim, né? O amendoim também pode ser mais difícil de digerir. Então, existe uma lista, coloquem no Google, dieta de FODMAPs, tem uma lista de alimentos, por exemplo, coco, o abacate, que são alimentos super saudáveis, mas eles têm muitos FODMAPs. E por isso, eles podem fazer sua barriga ficar muito distendida e você começar a soltar muitos gases. O que está acontecendo agora na quarentena? Um misto disso tudo, né, gente? A gente está comendo de uma forma mais emocional, porque a gente precisa de prazer. O prazer nos está muito custoso, né? Porque a gente não está com uma dificuldade de se relacionar com outras pessoas, a gente não tem o prazer do trabalho que a gente faz, a gente não tem o prazer do exercício físico na academia, o barzinho com os amigos, o happy hour. Então, o prazer fica muito limitado. E aí, o prazer acaba sendo... Qual é o prazer mais fácil? Mas o de comer, né? Então, a gente tá acabando comendo a mais. Eu perdi peso, 2 quilos na quarentena, mas eu sei que a maioria porque eu perdi massa muscular, né? Mas a maioria das pessoas, com certeza, acabou ganhando peso. Por causa dessa alimentação mais emocional. E aí, quando você se alimenta de forma mais emocional, você acaba se alimentando de produtos que têm mais açúcar, produtos muito palatáveis, né? Então, isso acaba fermentando demais. Além disso, eu excedo a minha capacidade de digestão daquele alimento. Então, como eu nem consegui digerir, já tô dando para microbiota e já tô pondo para dentro de novo, por cima, esse alimento vai ficar sobrando para microbiota fermentar, tá? Então, muito cuidado agora na quarentena com isso, porque além disso tudo, a gente tem o fator estresse, que faz com que a gente tenha diminuição da produção de enzimas digestivas.
E aí, ou seja, um caldo maravilhoso para ter gases, né? Eu tô comendo mais porcaria, eu não tô mastigando porque eu tô ansioso e eu ainda não tenho enzimas suficientes para quebrar meu alimento. Então, isso tudo vai virar um caldeirão. Pensa num caldeirão da bruxa, sabe? Saindo fumaça. É só a barriguinha. Só que essa fumaça, às vezes, é fedidinha, né? E a gente tá sendo obrigado a estar com todo mundo dentro de casa, maridos, esposas, filhos, né? Imagina se todo mundo decidir soltar gases fedidos, né, em casa. Tá difícil, né, gente? Tá difícil. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Além do que, não é só uma questão social, tá, gente? Isso é uma questão de saúde. Quanto mais eu alimentar esta microbiota, mais ela vai crescer e mais desbiótico eu vou ficar. E essa quarentena, graças a Deus, vai acabar. E você vai voltar à sua vida normal. Só que cá entre nós, muita gente vai ficar com problemas digestivos por não estar pensando na hora de se alimentar. E não se esqueçam, meus queridos, para finalizar, tudo que a gente faz no nosso corpo, cabelo, unha, pele, hormônios, enzimas digestivas, neurotransmissores, tudo é feito de nutrientes. Os nutrientes têm que vir através da alimentação. A gente ainda não faz nutrientes que nem planta no sol, sintetizando com a luz, né? Não. Então, a gente precisa se alimentar. Então, tudo que vai ser feito no seu corpo vai ser feito de nutrientes que vêm a partir da alimentação. Então, não se esqueçam que, inclusive, o seu sistema imunológico trabalha com a produção de um monte de substâncias, com fortalecimento do seu exército imunológico, com os nutrientes que você coloca para dentro de você durante a refeição. Então, não se esqueçam que comida é alimento para o seu corpo. Então, prestem atenção no que você está comendo, na quantidade que você está comendo, se você precisa comer tudo aquilo. E não é não ter prazer nenhum, pelo amor de Deus, gente. Coma com consciência e tal. Você reserva para 1 hora do dia isso, né? Ou reserve para alguns dias da semana. Não precisa estar assim panturrando o tempo inteiro de comida, nossa, super palatável, toda gorda e tudo, né? Você está piorando a sua microbiota, os seus gases é apenas sintomas disso, tá? E terceiro, você está empobrecendo o seu sistema imunológico. Depois vai pegar a Covid e vai sair na televisão assim, nossa, jovem não tinha nenhuma comorbidade. Né? Não tinha uma doença declarada, mas já estava acontecendo uma guerra com a microbiota dentro de você. Atenção, gente, isso é muito sério, tá bom? Um beijo. Essa live vai para o IGTV e vamos continuar respondendo perguntinhas. Boa noite, gente. Durmam bem e pensem nisso, tá bom? Tchau.